Primeira Grande Guerra foi um dos maiores conflitos que a humanidade já presenciou. Antes da guerra em si estourar, já estava rolando uma certa tensão na Europa por causa de disputas por territórios, especialmente na região dos Balcãs, onde se tinha a Sérvia, a Áustria-Hungria e a Bósnia. Todo mundo já estava se preparando para ter um conflito muito grande, e vários países começaram a se armar e formar alianças, o que culminou na Tríplice Entente, formada pela Rússia, a Grã-Bretanha e a França, e a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e Império Otomano. O estopim para o início da guerra se deu quando o herdeiro do trono austríaco, Franz Ferdinando, foi assassinado em Sarajevo, a capital da Bósnia, no dia 28 de abril de 1914, por um bósnio que pertencia a um grupo nacionalista. Esse acontecimento levou a declarações de guerra em cadeia. A Primeira Grande Guerra foi marcada por duas fases. A primeira foi a Guerra de Movimento, caracterizada por invasões, especialmente a tentativa de invasão da França por parte da Alemanha. A segunda fase foi a de trincheiras, dada por disputas realizadas em trincheiras, que eram corredores subterrâneos estreitos e insalubres, de onde soldados atiravam nos grupos inimigos. O fim da guerra se deu com a entrada dos Estados Unidos em 1917 e a retirada e reindição das nações da Tríplice Aliança. Essa foi uma guerra muito sangrenta, que contou com diversos casos de genocídio e ainda foi marcada com o surgimento de novas técnicas e tecnologias de guerra, como tanques, aviões submarinos de guerra, uso de metralhadoras e lança-chamas e o cruel uso de gases tóxicos e armas químicas. A Primeira Guerra deixou mais de 10 milhões de mortos e transformou profundamente toda a Europa. Durante uma guerra, além da população e das cidades, o meio ambiente sofre muito, principalmente porque ele costuma ser uma das primeiras coisas a serem esquecidas quando a nossa sobrevivência é ameaçada. Pode-se imaginar que bombas, granadas, minas causem muito dano ao meio ambiente, mas e quando somamos gases tóxicos, bombardeios e arma química à equação? A Primeira Guerra acontecia em um momento onde novas tecnologias estavam sendo criadas, e até então a preservação ambiental não era algo que se levava muito em consideração. Além do mais, o desenrolar de uma guerra torna os humanos muito mais sedentos por armas e equipamentos capazes de destruir tudo que é pela frente. Desde a antiguidade, destruir o território inimigo sempre foi uma tática muito utilizada, além de que o controle sobre os recursos naturais sempre foram um dos motivos de conflito. A ONU estima que pelo menos 40% dos conflitos armados dos últimos 65 anos aconteceram por conta de disputas por recursos naturais e sua exploração. Por isso, um dos papéis do direito internacional é colocar fim, ou pelo menos um limite, ao sofrimento que os grupos envolvidos em guerras podem causar. O artigo 35 do Protocolo 1º da Convenção de Genebra determina que, em qualquer conflito armado, o direito das partes envolvidas em escolher os métodos ou meios de guerra não é ilimitado. Ou seja, não se pode usar o método ou a arma que se quiser, e que é proibido empregar métodos ou meios de guerra que causem ou tenham expectativas de causar vasto, longo e severo dano ao meio ambiente natural. Também é um dos princípios da Declaração Universal do Direito ao Meio Ambiente e ao Desenvolvimento Sustentável, que foi criado na ECO 92, que a guerra é, por definição, contrária ao desenvolvimento sustentável. Os Estados devem respeitar o direito internacional aplicável à proteção do meio ambiente em tempos de conflito armado. E que a paz, o desenvolvimento e a proteção ambiental são interdependentes e indivisíveis. E assim, nós conseguimos perceber como o meio ambiente, a paz e a guerra estão interconectados, e evitar conflitos também é um modo de preservar o meio ambiente. Embora nenhuma grande ação tenha sido tomada, nenhuma lei outorgada ou órgão criado frente à destruição ambiental causada pela Primeira Guerra, porque muitos países entraram em crise lutando para sobreviver, preocupados com possíveis novos conflitos. A guerra serviu como aprendizado, e porque causou tanta destruição, posteriormente foram criados órgãos como a ONU, o Greenpeace, ONGs, leis e declarações para evitar novas guerras e a destruição do meio ambiente. Eu tô com gelo na boca. Ainda nesse fio de como a guerra serviu de aprendizado para o incentivo da criação de organizações mundiais, devemos ressaltar como ela deu origem às bases que esses grupos usam até hoje. A Liga dos Fracassos foi... A falha das nações é... Liga das Nações era o nome de uma organização internacional instaurada em janeiro de 1919, pelo Tratado de Versalhes, que era o mesmo que colocou fim à Primeira Guerra Mundial. A Liga tinha como objetivo reunir todas as nações da Terra e, através da arbitragem e mediação entre elas em uma organização, manter a paz mundial, para assim evitar conflitos como a guerra que recentemente tinha devastado a Europa.
Em um primeiro instante, todos acharam que essa decisão seria benéfica e que o êxito de um organismo como esse seria muito útil para que o terror vivido na Primeira Guerra nunca acontecesse de novo. Digamos que isso aconteceu só em teoria, porque a Liga das Nações não refletia em nada a situação política da época. Ela só aumentava as diferenças entre quem venceu e quem perdeu com a Grande Guerra. Ok, a humilhação não está suficiente. Vamos provar ainda mais a incompetência dela. Presta atenção. Temos muitas provas do fracasso que era esse organismo. Por exemplo, as nações que perderam a Primeira Guerra acreditavam que a vergonha e as humilhações da derrota só poderiam ser corrigidas com o fortalecimento das suas forças militares e com a conquista de novos territórios, sendo que por trás desse discurso expansionista, eles na verdade planejavam uma revanche contra os vencedores da Primeira Guerra Mundial. Naturalmente, a Liga das Nações falhou em enxergar ou simplesmente negligenciou esse fato tão óbvio, o que acarretou na ascensão dos regimes totalitários na Europa e, consequentemente, na explosão da Segunda Guerra Mundial. Top 15 fracassos épicos da Liga das Nações. Temos a ocupação japonesa na Manchúria, que originalmente era um território chinês, em que a Liga se manifestou contra essa ação de maneira tão fraca que, em resposta, o Japão, que era membro desse organismo, simplesmente desacreditou da legitimidade da Liga, anunciou sua saída dela, continuou na China e ainda aproveitou para invadir outras áreas da Ásia e do Pacífico. A Liga, obviamente, depois disso, ficou com o pé frio e não fez mais nada. Na Alemanha, o governo nazista voltou a desenvolver a indústria de armas e estabeleceu o alistamento militar obrigatório, ou seja, eles estavam descumprindo o Tratado de Versalhes. Pouco tempo depois, Hitler invadiu a Renânia para reintegrar os territórios dos Saxos. A França, que era um país vizinho daí, e um dos principais membros da Liga, mesmo sabendo de tudo o que estava acontecendo, não fez nada sobre isso. Além disso, o governo fascista italiano de Mussolini impôs uma invasão na Abissínia, que é a atual Etiópia. Ainda tentando exercer autoridade, a Liga impôs uma série de sanções econômicas contra os italianos enquanto a ocupação fosse mantida. A saber disso, Hitler ofereceu um acordo de apoio econômico para os italianos, ou seja, mais uma vez a atuação política da Liga foi completamente ignorada. Mesmo com tudo isso, uma das situações em que a insignificância da Liga ficou mais clara foi no desenvolvimento da Guerra Civil Espanhola, em que os italianos e nazistas apoiaram as forças do General Franco contra os defensores da democracia daquele país. De novo, a Liga não tomou medida nenhuma contra essa situação e naquele instante ficava claro que a Liga não tinha poder ou relevância suficiente para impedir o revanchismo das nações totalitárias ou manter a paz mundial. Com ou sem ela, a Segunda Guerra estava fadada a acontecer. Diante da falha miserável, sua única e mais importante missão, a de impedir um novo conflito mundial, a Liga acabou sendo autodissolvida em 1946. Mas, mesmo que suas ações tenham sido completamente insignificantes, até mesmo a Liga conseguiu contribuir de certa forma para a atualidade. Os fundamentos da Liga das Nações foram reformados naquilo que hoje vemos como a ONU, a Organização das Nações Unidas, com os princípios básicos mantidos, mas tomando cuidado para não repetir os erros que levaram à inefetividade da Liga. Ou seja, a estrutura da Liga das Nações serviu de base e exemplo para a normatização da construção de organizações internacionais, além de que seus erros mostraram o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito para alcançar o sucesso. Por exemplo, a Liga das Nações não dispunha de qualquer força militar para prover ou sustentar situações de paz em áreas de conflito, e por isso suas ferramentas de coerção eram basicamente sanções econômicas e militares. Como aprendizado com isso, a ONU criou seu próprio exército, a chamada Força de Paz. Além disso também, a Liga das Nações funcionava com um secretariado, uma Assembleia Geral e um Conselho Executivo, que é exatamente a mesma estrutura que a ONU usa até os dias de hoje. Mas não foi apenas a gestão política mundial que foi trabalhada. A ONU também conseguiu enxergar a correlação entre a paz e o meio ambiente, e com isso conseguiu criar o que na época da Liga das Nações ninguém tinha tempo de se preocupar, que são organismos e programas de preservação ambiental. Bem, esse foi o nosso trabalho, essas são as fontes que a gente usou para fazer ele, e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado!